Amada igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Por favor, podeis vos assentar. É um privilégio muito grande, uma alegria no meu coração, e eu quero expressar minha gratidão a Deus por poder ser partícipe desse momento tão especial na vida da igreja da Assembleia de Deus do estado de Alagoas, mas também da igreja em todo o Brasil, irmãos. Essa é uma igreja muito importante no contexto nacional, porque é uma das primeiras igrejas depois de Belém, se eu não me engano, a terceira, né, pastor? A terceira em nível nacional. Então, é uma igreja muito importante no contexto nacional e internacional. Para nós, na Bolívia, a igreja de Alagoas é uma das igrejas mais importantes. Eu gostaria, pastor José Orisvaldo, antes de ler a palavra e fazer uma reflexão com os irmãos, pedir a sua autorização para a gente continuar um pouquinho mais a questão das homenagens. Nós recebemos tanto do senhor, da igreja, e gostaríamos de fazer um pequeno gesto aqui nesta noite também, da parte da Convenção Boliviana. Sim, pastor. Não, pastor, por favor. Nosso pastor presidente, pastor Severiano, mandou fazer essa placa, e ele está pedindo que eu leia, pastor Orisvaldo. Obrigado, pastor Severiano. E diz assim, pastor: a Magna Convenção Nacional dos Ministros da Assembleia de Deus Boliviana confere o presente reconhecimento ao pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente da Igreja Assembleia de Deus no estado de Alagoas, Brasil, pelo árduo e excelente trabalho missionário que impulsiona na Bolívia, pela sua cooperação invalorável, quer dizer, que não podemos medir, para a expansão do reino de Deus em nosso país. E aqui está, pastor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que eu quero ler em espanhol. Sim. Está todo em espanhol, irmãos. Assim que, hermanos meus amados, estad firmes e constantes, crescendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, pastor Orisvaldo, no es en vano. Aleluia. Aqui está assinado pelo pastor Severiano Taborga Coelho, presidente da nossa convenção na Bolívia, e também por esse servidor. Pastor Severiano. Pastor, reciba este reconocimiento en virtud a su... Reciba este, pastor José Orisvaldo, reciba esta placa de reconocimiento de parte de la Convención Nacional de los Ministros de la Asamblea de Dios Boliviana, que realmente admiramos el trabajo que usted está realizando en favor de la obra, la extensión del reino de Dios allá en Bolivia. Dios le bendiga, muchas bendiciones, muchas gracias. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Agradeço, nós estamos muito agradecidos. Meus irmãos, isso é um pequeno gesto, mas a gratidão no nosso coração, no coração dos pastores da Bolívia, de toda a igreja na Bolívia, é muito grande. E o que nós podemos dizer, pastor Orisvaldo, o ministério, a igreja, é que nós vamos continuar orando por vocês, como nós já temos feito. Que Deus recompense grandiosamente, da maneira que somente Ele sabe e pode fazer. Amém? Glória a Jesus. Então eu quero abrir a Bíblia e convidá-los a abrir a Bíblia também, meus irmãos, no texto que foi escolhido para o tema desta festividade de agradecimento, desta celebração que estamos fazendo aqui nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Aleluia, que diz o que nós já temos lido nesta noite. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou
o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Isso aqui, meus irmãos, é um memorial que foi certamente colocado no coração do profeta Samuel pelo Espírito de Deus, depois de uma grande vitória que Deus concedeu ao seu povo, contra um povo que foi durante a história, foi historicamente um dos maiores inimigos do povo de Israel, os filisteus. Nós ouvimos falar muito deles nas Escrituras Sagradas. E depois de uma grande vitória, Samuel teve essa ideia da parte de Deus e a executou. Foi um gesto simples, mas de suma importância. Ele tomou uma pedra, colocou num determinado lugar, entre duas localidades já mencionadas, e deu nome àquela pedra. E o nome era um nome de uma localidade que já havia por ali por perto, mas ele nomeou aquela pedra com este nome, Ebenezer, que significa pedra de ajuda, e erigiu naquele lugar como um memorial daquilo que Deus tinha feito a favor do seu povo. Bendito é o nome do Senhor para sempre. E é isso que está sendo feito aqui nesta noite. Está sendo feito através deste culto, através das palavras que já foram dirigidas aqui, das ações, está sendo feito um memorial de uma grande vitória que Deus tem concedido ao seu povo aqui no estado de Alagoas. E qual o sentido de um memorial? Qual foi o sentido daquilo ali, irmãos, que Samuel fez? Eu meditava um pouquinho nisso e eu quero compartilhar com vocês. Qual é o sentido de um memorial? Talvez pudéssemos dizer muitas coisas, mas eu quero resumir em 3 coisas muito importantes. O que significa, qual a importância de um memorial? Em primeiro lugar, o memorial serve de testemunho daquilo que foi feito, para que não se esqueça o que foi realizado, para que não se esqueça o que aconteceu. E isso é de suma importância. Eu creio que Samuel, um homem sábio da parte de Deus, tinha aprendido com o passado, tinha aprendido o que já tinha acontecido com o povo de Israel no passado. Talvez por falta de memoriais como esse, aconteceu o que está descrito lá no capítulo 2 do livro de Juízes, entre o versículo 7 e o versículo 10. Ali tem uma informação muito linda no início, e depois tem uma informação muito preocupante, muito triste. Fala de uma geração, a geração de Josué, a geração dos anciãos que viviam no tempo de Josué, que eles conheciam, eles viram as maravilhas do Senhor, eles sabiam que Deus tinha feito para libertar Israel da escravidão do Egito, e os havia conduzido com mão forte durante 40 anos pelo deserto, e os introduzira na terra prometida, a terra que Deus tinha falado. Glória a Deus. Então aquela é uma geração que conhecia, aquela é uma geração que vivia os milagres de Deus. Mas diz a Bíblia, nesse curto texto que eu mencionei, diz que quando morreu Josué, e quando morreram os anciãos da época de Josué, se levantou uma nova geração, e aquela geração não conhecia, nem conhecia a Deus, e nem conhecia as suas obras. Como pode, em tão pouco tempo, de uma geração para outra, a outra geração não conhecia a Deus, e não conhecia as suas obras? Talvez tenha faltado um memorial. Por isso é que agora Deus instrui Samuel, que depois daquela grande vitória que ele concedeu ao seu povo, ele levantasse uma pedra que servisse de testemunho, que alguém olhasse para aquela pedra e lembrasse do nome dela, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu nunca me esqueço o impacto que teve na minha vida, quando meu pai e a minha mãe, ainda na minha infância, compraram para mim 2 livros, que circulam até hoje. Um se chama Enviado por Deus, que conta a história de Daniel Berg vindo ao Brasil. E o outro, O Diário do Pioneiro, que é a visão da história desde a perspectiva de Gunnar Wingren. Eu
sou de terceira geração de assembleanos. Meu avô se converteu primeiro, logo todos os seus filhos, e eu tive a felicidade de nascer já num lar evangélico, na Assembleia de Deus. Mas o que me impactou mesmo foi na pré-adolescência, na infância e na pré-adolescência, quando eu li esses livros. E comecei a ver a história da nossa igreja. Eu faço minhas as palavras do pastor Orisvaldo aqui. Eu também respeito, irmãos, com todo o amor, com todo o coração, as outras igrejas evangélicas e as suas histórias. Mas nós somos parte desta igreja maravilhosa chamada Assembleia de Deus. E me impactou como é que essa igreja nasceu. Tinha tudo para dar errado aos olhos humanos, desde a perspectiva humana. Mas não deu errado, por quê? Porque era e é projeto do Deus Altíssimo. 2 suecos que viviam nos Estados Unidos e que se uniram. E qual era o ponto de união deles dois? Qual era o ponto de unidade deles dois? Primeiro, o amor a Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus, e a doutrina pentecostal, a pessoa e a obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E para dizer mais especificamente, o batismo com o Espírito Santo. Isso é o que impactou a vida daqueles jovens. E a forma como se deu o chamado para este país amado por Deus. Aleluia. Um outro sueco que vivia nos Estados Unidos, chamado Adolfo Uldin, teve uma visão da parte de Deus, e entendeu e falou para eles, para esses 2 jovens, que eles deveriam ir para um lugar chamado Pará. Eles desconheciam a origem deste nome, deste lugar, mas procurando diligentemente encontraram que esse nome era um nome, e é o nome de um estado do norte brasileiro. Não sabiam falar o idioma, não sabiam nada a respeito da cultura, mas queimava, ardia uma chama dentro dos seus corações pentecostais, e eles decidiram aceitar o desafio e vir para cá. Tem um fato, tem muitos fatos, mas tem um fato que realmente tocou o meu coração, quando diz que eles foram na igreja de um irmão chamado Durham, e eles tinham para esse então, o dinheiro que era suficiente para a viagem, para vir ao Brasil. Tinham $90 nos seus bolsos. E chegando lá naquela igreja, eles esperavam que os irmãos os apoiassem, para que eles possam vir ao Brasil, pudessem vir ao Brasil. Mas o que aconteceu naquela noite foi um desafio, foi uma prova de Deus no coração deles. Quando o pastor falava sobre o jornal evangelístico da igreja, o Espírito Santo tocou no coração dos 2. Peguem esse dinheiro que vocês têm para ir para o Brasil e deem para o benefício desse jornal evangelístico. E eles não duvidaram, eles não disseram: Senhor, isso não pode vir de ti. Eles colocaram a mão no bolso e entregaram. Sabe por quê, irmãos? Porque eles já tinham aprendido a confiar na providência do Senhor. A viagem era em pouco tempo para o Brasil. Muitos conhecem essa história, mas talvez alguns desconhecem, por isso eu estou resumindo a história aqui. E eles então continuaram firmes no propósito, e encontraram-se com um amigo de Gunnar Wingren, que disse para ele: olha, essa noite eu sonhei com vocês, e Deus mandou eu enviar uma oferta de $90 para vocês, mas como eu os encontrei, não vou nem precisar pagar o envio, aqui está, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, uma história que começou assim, com fé, com desejo de servir a Deus, de agradar o dono da obra, é por isso que deu certo, é por isso que a Assembleia de Deus, cada crente, nós somos ricos no Senhor, porque nós confiamos na providência divina, glória a Jesus, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, como nós temos visto aqui nesta noite. O nosso Deus é o dono da prata e do ouro. Então por isso é tão importante um memorial como testemunho, para que nós possamos, para que as gerações da atualidade possam conhecer aquilo que Deus fez, e sentir essa alegria e esse gozo de fazer parte de algo assim. É por isso que eu creio que Samuel levantou aquele memorial. Foi nessa época, irmãos, que eu li esses 2 livros,
que eu comecei a ler mais a palavra de Deus a respeito do batismo com o Espírito Santo e buscar o batismo com o Espírito Santo. E ainda na minha infância, quando um dia eu vim à frente e dobrei os meus joelhos, de repente eu escutava o pastor da igreja falando: Senhor, batiza o Marquinho, Senhor, batiza o Marquinho. E aquela palavra foi entrando dentro da minha mente, dentro do meu coração, foi estremecendo o meu ser. E quando eu vi, eu estava falando em línguas, estava falando em mistérios, aleluia. E ali mesmo, ajoelhado, falando em línguas pela primeira vez, eu decidi no meu coração: eu vou servir a Deus, aleluia, eu vou fazer parte disso, eu sou parte disso, bendito é o nome do Senhor para sempre. Aquela grande vitória começou com uma pregação de Samuel. Samuel disse ao povo que tinha se desviado, tinha ido após deuses estranhos, e Samuel tinha dito para eles: tirem os deuses estranhos dentre vós, e sigam a Deus, sirvam a Deus, a Ele só. Essa pregação que nós até hoje pregamos nas nossas igrejas, é a pregação da Assembleia de Deus, a pregação da santificação. Ela foi precedida, ou teve a causa, teve a consequência da obediência do povo. Eles obedeceram, diz a Bíblia, que tiraram os deuses estranhos e serviram só a Ele. Aquilo gerou neles um desejo de fazer o que nós fazemos sempre, de se reunir, de sentir comunhão uns com os outros. Tudo isso, irmãos, nós fazemos, tudo isso é o que acontece nos nossos dias hoje. Mas isso levantou a fúria do inimigo, causou no inimigo uma fúria tremenda. Disseram: vamos aproveitar que eles estão reunidos e vamos cair sobre eles, vamos vencê-los. Quando o povo de Israel sabe disso, então dizem a Samuel: não cesse de clamar por nós, ore, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Samuel clama, Samuel ora, e ao mesmo tempo tem a ideia de sacrificar um cordeiro inteiro ao Senhor. E é justamente quando ele está sacrificando, quando há aquele mover de oração que nós conhecemos bem, que chegam os inimigos para acabar com o povo de Deus. Mas nesse momento Deus brada, Deus diz: ninguém vai incomodar a adoração do meu povo, aleluia, ninguém vai interromper a adoração do meu povo, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que essa igreja continua fazendo isso, irmãos. Antes da pandemia, nós louvávamos a Deus, buscávamos a Deus. Durante a pandemia, o fizemos da forma como foi possível fazer. Aleluia. A pandemia está terminando, nós assim cremos, e a igreja está se reunindo novamente. Nós continuamos adorando, nós continuamos sacrificando. E nada nem ninguém vai impedir a adoração da igreja. Glória a Jesus. Quando a coisa se torna impossível aqui, irmãos, nós não devemos nos assustar, não devemos nos assustar de maneira alguma, porque quando a coisa se torna impossível aqui, a adoração não vai se interromper, ela vai continuar na glória, ela vai continuar na presença do nosso Deus. Memorial significa testemunho, e o testemunho tem que ser dado, testemunho tem que ser revelado e proclamado, para que a geração atual saiba aquilo que Deus fez, aleluia. Que lindo é ver a história sendo contada aqui, primeiro pelo pastor Orisvaldo, depois no histórico que foi lido aqui. O pastor já tinha nos adiantado um pouco, e foi maravilhoso, pastor, quando o senhor andava conosco aí, contava essa história, e eu ficava imaginando, e louvando a Deus, pela vida dessa pessoa, Simplício, né? Do irmão Simplício, que foi e conheceu o missionário, foi usado por Deus para trazer esse missionário, o nosso irmão Gunnar Wingre, a quem nós queremos abraçar um dia lá na glória, aleluia, porque nós devemos muito à memória destes dois homens, aleluia, e graças a Deus que esse homem teve a ideia de trazê-lo aqui a Maceió, meus irmãos. É uma pena que ele não aproveitou a arca na casa dele, ele não aproveitou.
Talvez nós assim pensamos, né? Mas apareceu em cena o irmão Candinho, que disse: eu quero a arca na minha casa, eu quero a bênção, eu quero esse batismo com o Espírito Santo, aleluia. E eu fico imaginando o irmão Candinho falando em línguas, porque é coisa linda, irmãos. Essa era uma das minhas preocupações quando eu fui começar a igreja, em lugares onde não havia igreja na Bolívia. Nós começamos com gente que, muitos deles nunca tinham entrado numa igreja evangélica, e às vezes nem uma igreja cristã de nenhuma espécie. E eu ficava pensando, como é que eu vou ver esse povo falando em línguas? Na nossa simplicidade. Como que esse povo vai, se fosse lá no Brasil, se eu pudesse levá-los a uma igreja brasileira, e eles serem envolvidos no fogo pentecostal, ou se eu pudesse levar eles para Santa Cruz, onde já tem igreja pentecostal, eles seriam envolvidos e seriam batizados. Mas eu comecei a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, aleluia, mesmo com aqueles poucos irmãos, os primeiros que haviam, e um dia, uma terça-feira, eu preguei sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o mover do Espírito na nossa vida, e quando eu chamei na frente, vieram 3 irmãos, dos poucos vieram 3, e olha, irmão, de repente uma menina de 12 anos começou a falar em língua, da forma da coisa mais linda, e logo a mãe dela também foi batizada, e logo outro irmão, que foi o primeiro diácono da igreja ali naquele lugar. Eu disse, verdadeiramente, essa palavra, onde nós pregarmos este evangelho, o Pentecoste, onde nós pregarmos, vai acontecer, porque é projeto de Deus, é plano de Deus. Aleluia. Segunda coisa que significa a pedra de ajuda, o memorial, significa ânimo. Ânimo. Samuel tinha a ideia de que cada vez que eles olhassem para aquela pedra, cada vez que se lembrassem do nome daquela pedra, até aqui nos ajudou o Senhor, eles entendessem que o Deus que ajudou no passado é o Deus que ajuda no presente, aleluia. O versículo ainda não estava escrito, mas Samuel já conhecia. Nós falamos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele talvez já dissesse, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, louvado seja o nome do Senhor. Ânimo, que é o memorial mais conhecido entre nós, irmãos, que é aquilo que nós praticamos uma vez ao mês, graças a Deus, na Assembleia de Deus, nós praticamos isso uma vez ao mês, a Santa Ceia do Senhor. Esse memorial significa tudo isso para nós. Quando nós participamos da ceia, participamos do pão, participamos do vinho, lembrando do Senhor Jesus, nós nos lembramos do que Ele fez por nós. Ele morreu na cruz. Não tendo Ele pecado, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e é por isso que a gente chora, quando a gente está participando da ceia do Senhor. Muitas vezes nós derramamos as nossas lágrimas, o nosso coração se enche de boa emoção, porque nós nos lembramos do que Jesus fez por nós. Mas não só isso, quando nós olhamos e participamos da Santa Ceia, nós nos lembramos da promessa de Jesus, que Ele falou, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias, nos dias bons, nos dias festivos, nos dias de tristeza, Jesus está dizendo, eu estou convosco, é memorial. Por isso, se você é membro da igreja, irmãos, faça tudo para participar da ceia do Senhor, sempre, 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 sem falta. Faça como a irmã Brígida, uma irmã que nós tínhamos, que o Senhor levou faz pouco tempo, com quase 100 anos de idade. E nós levamos a ceia, igual que é o costume daqui, nós fazemos a mesma coisa, levamos a ceia para as pessoas que estão enfermas, que não podem, que têm dificuldade de locomoção. Mas a irmã Brígida, que foi batizada lá por nós, quando ela tinha 74 anos de idade já, e viveu até quase os 100 anos, como eu disse, ela nunca permitiu que nós levássemos a ceia para ela. Ela dizia, eu vou chegar e vou participar da ceia do Senhor, porque isso é a coisa mais importante na minha vida, porque ânimo para ela. E nós olhamos para a ceia, participamos da ceia, e recordamos que Jesus prometeu,
E assim como Ele diz que está conosco todos os dias da nossa vida, Ele diz também que vai voltar um dia para arrebatar essa igreja e vai nos levar para que onde Ele esteja, nós também estejamos para sempre. Ânimo, glória a Jesus para sempre, aleluia. Irmão, te anima, você faz parte desse movimento pentecostal, você faz parte da Assembleia de Deus. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. E o terceiro, aleluia, o memorial significa responsabilidade. Responsabilidade. Eu vi ali, logo que cheguei na casa pastoral onde estamos hospedados, eu vi ali um memorial, uma história de um dos pastores que o Senhor deu a esta igreja, pastor Manuel Pereira. E ele construiu muitas coisas para a glória de Deus nesse estado. E uma das coisas que ele construiu foi a casa pastoral, tenho entendido, pastor. Mas sabe, o que me chamou a atenção é que a casa pastoral, ela não está do mesmo jeito como ele construiu. Ela foi reformada, ela foi ampliada, foi reformulada e atende excelentemente às necessidades do dia de hoje. Isso é porque o pastor entende, porque vocês, esta geração está entendendo que nós temos uma responsabilidade. Bendito é o nome do Senhor. Aqueles que passaram antes de nós fizeram a obra de Deus com excelência, andando e chorando, como nós temos ouvido aqui, temos falado nesta noite. E a nossa responsabilidade hoje é fazer a mesma coisa. É colher, nós estamos colhendo muitas coisas que eles plantaram, mas se nós queremos que se continue colhendo, nós devemos continuar andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando. Glória a Deus, aleluia. É bem conhecido, irmãos, se você observar no capítulo 11 de Hebreus, nós todos conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Fala dos que venceram pela fé. Sofreram aqui nesse mundo, foram desprezados, rejeitados, mas eles venceram porque ficaram firmes até o fim, por isso que o nome deles está ali. Mas quando nós começamos a ler o capítulo 12, aí fala, portanto, nós também, aleluia, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós também devemos fazer alguma coisa. Esta é uma receita de sucesso, irmãos. Foi a receita de sucesso verdadeiro para os antigos e é a receita de vitória para nós hoje também. Nós devemos, diz a Bíblia, na nossa geração, deixar todo o embaraço, deixar o embaraço e todo o pecado que estão de perto nos rodeia. A Bíblia em espanhol traduz a palavra embaraço como peso, até porque embaraço em espanhol é gravidez. Então, traduz a palavra embaraço como peso. Deixando o peso, deixando tudo aquilo que nos afasta, que nos atrasa no caminho, devemos deixar de lado, e o pecado, que é o que pode nos afastar de Deus, mas deixando estas coisas, nós devemos correr com paciência a carreira que nos é proposta, aleluia, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia informa que ele, pelo gozo proposto, ele suportou tudo, suportou a cruz, menosprezou a aflição, aleluia, bendito, desprezou a aflição, diz aqui na nossa Bíblia em português. Agora, olha que lindo isso, irmãos, a carreira que nos é proposta, e depois o gozo que é proposto. Quem aceitar a carreira que lhe foi proposta, que lhe é proposta por Deus, vai também ter acesso ao gozo que Ele mesmo nos propõe, aleluia. Quero contar duas experiências para terminar essa reflexão, meus irmãos, permitam-me com toda a humildade, para a glória do Senhor. A primeira, falando disso aqui, é que eu fui para a Bolívia há 26 anos atrás, na verdade,
com a proposta minha, o projeto meu de ser médico, como tantos outros jovens brasileiros foram e vão para a Bolívia, para estudar medicina. Esse era o meu sonho, era a minha carreira, que eu tinha proposto para mim. Mas quando eu cheguei lá, na primeira reunião de oração que eu participei, Deus levantou um jovem boliviano e veio e falou comigo, disse: você não veio aqui pelo projeto que você está pensando, você veio aqui por outra coisa. Aleluia. E logo nos próximos meses foi se desenhando outra coisa. Eu fui me envolvendo com a obra do Senhor, as necessidades que foram aparecendo. E quando eu menos esperei, a minha igreja em Rondônia, me enviou com um missionário, já com minha esposa, nós recém-casados. Queríamos ser médicos, mas de repente nós fomos lá. Fui para a mesma cidade onde eu estudava. E eu dizia: oh, que bom, eu vou terminar a faculdade ao mesmo tempo que sou missionário. Com o dinheiro que eu receber como missionário, vou fazer a obra. Olha, irmãos, que tristeza, mas eu tenho que confessar, porque era verdade, é verdade. Poucos dias depois, fomos designados para ir para Sucre, junto com o pastor Daniel Nunes da Silva, que hoje está em Campina Grande. E eu fui auxiliar o pastor Daniel para abrir a obra em Sucre. Lá não podia estudar naquele tempo, eu dizia: vou estar um tempo aqui, volto para Cochabamba e termino a faculdade. Mas em vez de voltar para Cochabamba, eu fui enviado para mais longe, para Tarija. Justamente no ano em que chegava a faculdade de medicina, eu fui para Tarija. E eu dizia no meu coração: vou ficar uns 2 anos aqui, volto para Cochabamba e termino a faculdade de medicina. Lá se vão 25 anos, e eu nunca voltei para terminar a faculdade de medicina, porque eu entendi que a carreira proposta por Deus para mim era outra. Minha filha agora vai iniciar o estudo de medicina. Talvez Deus conceda que ela termine, que ela seja médica. Mas a carreira proposta por Deus era outra. Qual é a carreira que Deus propõe para você? Se você aceitar a carreira que Deus te propõe, você vai ter acesso ao gozo que Ele mesmo propõe. Aleluia. E o outro testemunho, irmãos, é o que nós já vimos aqui, o pastor contando. Eu chorava, pastor, quando o senhor contava a história de sofrimento do pastor Otto, do missionário Otto e da irmã Adina. Porque nós também temos que passar, muitas vezes, pelas mesmas coisas hoje, e não podemos nos negar, porque eles não se negaram. Quando nós chegamos a Tarija, eu nunca podia imaginar que o primeiro culto fúnebre que eu ia dirigir seria do meu próprio filho. O segundo filho, o primeiro tinha nascido em Sucre, o segundo, a gestação normal, tudo normal, da minha esposa, e morreu durante o parto a criança, para nossa tristeza, surpresa e tristeza. Foi durante a madrugada o parto, durante a noite, e quando morreu eles colocaram no necrotério do hospital, dizendo: amanhã de manhã você vem para recolher o corpo do seu bebê. No outro dia eu fui, comprei o caixão e entreguei lá no necrotério para que colocasse o corpinho do meu bebê. E o rapaz que estava atendendo lá, estava lendo um livro quando eu cheguei. Eu disse: eu sou o pai do bebê que está aí e eu vim recolher. Ele disse para mim assim: olha, é naquela porta ali, daquela geladeira, pode você mesmo retirar e fazer o trabalho. E eu fiz aquilo, irmãos. Abri aquela porta e tirei o meu bebê tão lindo, vesti nele a roupinha, coloquei no caixãozinho, e ali eu tive uma experiência tremenda, porque o inimigo soprava no meu coração e dizia, soprava no meu ouvido, no meu coração, dizendo: é isso que você recebeu? É essa a recompensa por você ter deixado os teus sonhos e ter vindo para fazer a vontade do teu Deus? Mas eu o repreendi. Eu disse: não é isso, essa não é a recompensa. Isso é uma prova da parte do meu Deus, e se meu Deus tem uma prova para mim, é porque Ele tem algo glorioso, aleluia. E fechei o caixão e saí com ele debaixo do braço, porque é recém-nascido e não se faz ali, naquela cidade, não se faz serviços funerários. Então saí com ele debaixo do braço, ia pegar um veículo para poder ir. Vinham chegando 2 irmãs novas convertidas, porque todo mundo era novo convertido.
E as irmãs viram, entenderam, não falaram nada e me acompanharam até o cemitério. E quando chegou lá, eu entreguei o caixão para o coveiro. E então, uma das irmãs, antes que o coveiro começasse o seu trabalho, uma das irmãs tirou uma Bíblia de dentro da bolsa. Era nova convertida, mas já tinha aprendido a andar com a Bíblia. E entregou nas minhas mãos, e eu fiquei por um momento sem saber o que fazer. O coveiro tirou o boné e ficaram esperando ali. E eu disse: esse é o primeiro culto fúnebre que eu tenho que fazer aqui em Tarija. O que eu vou dizer para eles? Mas Deus me deu um texto muito conhecido lá em Jó, que muitos têm falado nesses últimos dias. Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E falei ali alguns minutos sobre a soberania do nosso Deus. E logo foi enterrado meu filho. O que nós colhemos, irmãos, é que uma daquelas irmãs ainda é crente, ainda faz parte, a outra foi embora de lá, mas uma delas ainda faz parte da igreja, e é uma das colunas da igreja. Quando alguém quer desistir, quando alguém quer desanimar por alguma prova, ela se lembra daquele dia e fala: Deus é soberano. Eu aprendi isso desde o início da obra. Quando eu voltei para o hospital, eu falei com minha esposa: olha, o nosso pastor bondosamente, carinhosamente disse para nós que se nós quisermos deixar o trabalho e voltar para Rondônia, para estar perto da nossa família, nós podemos fazer sem nenhum medo, sem nenhum temor, porque eles vão nos abraçar lá. E eu não vou esquecer nunca as palavras da minha esposa. Ela disse: Marcos, se nós voltarmos para o Brasil, nós não vamos reaver o nosso filho, nós só vamos ver ele na glória. Mas se nós formos para lá, além de ter perdido o nosso filho, que Deus nos deu, de carne e sangue, nós vamos perder esses 15 ou 20 filhos espirituais que Ele entregou na nossa mão. Portanto, se você quiser ficar, eu fico aqui, com toda a dor, mas eu vou ficar aqui neste lugar. Nós nos abraçamos, oramos e dissemos: Senhor, nós assumimos esta responsabilidade. Tu és o nosso Deus, nós te amamos, não vamos te amar menos. Por isso, aleluia. Aleluia. Hoje nós, pela graça de Deus, conseguimos levar a igreja com a ajuda de tantos outros obreiros que o Senhor foi levantando ali por todo aquele estado, aleluia. E agora também já cruzamos a fronteira da Argentina, há um exército de crentes lá, meus queridos irmãos. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Pastor, eu posso orar com a igreja? Aleluia, vamos ficar de pé, meus irmãos. Memorial, memorial, memorial. Esta noite há um memorial aqui que serve de testemunho daquilo que o meu Deus, daquilo que o teu Deus, o nosso Deus fez, faz e fará. Aleluia. Irmãos, esta igreja está vivendo um avivamento, aleluia. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu quero dizer com toda a minha alma, eu sinto do Espírito Santo. Uma igreja que contribui com missões, como vocês estão fazendo nesse momento, irmãos, não é outra coisa senão fruto de um avivamento poderoso do Espírito Santo, aleluia. Vem aí um grande mover de Deus sobre o estado de Alagoas. Se você crê, levanta a tua mão, glorifica a Deus. Você é pentecostal, fala em línguas nesse momento, desfruta do batismo com o Espírito Santo. Adora, 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 adora a Deus. Oh, aleluia. Esta geração conhece o que Deus fez. Aleluia. Esta geração conhece a Deus e conhece o que Deus fez. Eu quero orar com a igreja. Pastor Isvaldo já me deu a permissão, mas antes de orar eu quero perguntar se há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, quer fazer parte desse movimento. Você já fez parte desse Pentecoste e hoje está fora. A igreja continua orando, irmãos. Agora é o momento, agora é o momento. Aleluia. Onde está a primeira pessoa?
que quer voltar, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Aleluia. Levanta uma das suas mãos ou vem diretamente aqui que nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Vem fazer parte disso, meu irmão. O teu lugar é aqui, minha irmã. O teu lugar é aqui. O teu lugar é nesse avivamento. Aleluia. Se tem alguém lá na galeria, se tem alguém lá atrás, venha correndo. Venha correndo. O Senhor te chama nesta noite. Aleluia. O Senhor te chama nesta noite. É momento de você também assumir a sua responsabilidade diante desse memorial. E vai ficar marcado para sempre, como aquela pedra Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, vai ficar marcado na tua vida também. No dia da celebração dos 106 anos da Assembleia de Deus em Alagoas, eu voltei para o Senhor, eu voltei para o fogo do Espírito Santo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não vou insistir, mas eu quero perguntar uma vez mais, tem alguém que quer nesta noite voltar para Jesus? Ou tem alguém que ainda nunca foi crente, mas nesta noite quer ser crente, quer fazer parte do exército de Deus, na Assembleia de Deus? Onde está a primeira pessoa? Glória a Jesus. Onde está a primeira pessoa nesta noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Se há alguém, não volte para casa sem tomar essa decisão. Venha nesta noite. Venha nesta noite. Deus quer fazer essas coisas maravilhosas na tua vida também. Deus quer fazer milagre na tua vida também. Aleluia. Que Deus abençoe poderosamente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Nós estamos muito agradecidos com vocês. A grandeza de uma igreja se mede por vários aspectos, através de vários aspectos, mas um deles, irmãos, para mim mais importante é a extensão do seu braço missionário. Então continue crescendo, igreja, continue trabalhando ao lado do pastor. Deixa eu orar essa oração de agradecimento. Eu vou convidar o pastor Severiano para estar aqui junto comigo. Vamos fazer essa oração, pastor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, aqui estamos nesta noite festiva, nesta noite, Senhor querido, quando estamos comemorando os 106 anos da Assembleia de Deus neste estado de Alagoas. Senhor, nós queremos agradecer por todos os milagres, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito aqui, Senhor, e também pelo trabalho que eles têm feito lá na Bolívia, Senhor, naquele país que nós amamos tanto, Senhor bendito. O Senhor tem derramado amor pela Bolívia no coração do pastor Elisvaldo e no coração desta igreja. Nós queremos, Senhor, nesta noite te agradecer com todo o nosso coração. Continua abençoando esta igreja, Senhor, fortalecendo esta igreja, no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Muito obrigado, pastor.